Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Olinha e estou resolvendo exercícios de capacitores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um capacitor plano é conectado a uma pilha de força eletromotriz constante, como mostra a figura, adquirindo carga elétrica Q. Mantendo-o conectado à pilha, afastando-se as placas até que a distância entre elas seja o triplo da inicial, ao término do processo, qual será a sua carga elétrica? Então, como a questão falou em capacitor plano, a gente tem que lembrar que a capacitância de um capacitor plano ela pode ser determinada por meio da medida da área de suas placas e da distância entre elas. O meio em que se encontra o capacitor também vai ser muito importante na definição da sua capacitância, pois ele vai determinar a permissividade elétrica do dielétrico do capacitor. Então, a gente pode calcular a capacitância de um capacitor plano como permissividade vezes área, divididos pela distância entre as placas, certo? Aí, a gente também tem que lembrar o seguinte: na questão ele está pedindo qual vai ser a carga elétrica desse capacitor. Então, a gente tem que lembrar que a capacitância ela também pode ser medida, né, por meio do quociente entre a quantidade de carga e a DDP entre os terminais do capacitor. Então, eu sei que capacitância é igual a carga vezes voltagem. Então, na situação que o problema descreveu, primeiro eu vou achar a capacitância. No primeiro caso, aonde ela está a uma distância d, e depois, quando eu triplico essa distância entre as placas. E aí, eu vou conseguir achar a minha quantidade de carga, que é exatamente o que ele está pedindo. Então, veja bem, na primeira situação, a gente vai ter assim, ó, a capacitância no primeiro caso, ela tem a permissividade vezes a área e uma distância d. Depois, ou seja, quando ele afastou as placas, eu vou ter o quê? A mesma permissividade, a mesma área das placas. Porém, a distância foi triplicada. Né? Ó, a distância entre as placas foi triplicada. Então, aqui eu posso escrever assim, ó, que C2, né, ó, 3C2 vai ser igual a EA sobre D. Como EA sobre D ele vai ser constante nas duas situações, eu posso escrever, então, que C1 é igual a 3C2. Ou, se você preferir, a gente pode dizer que C2 é igual a C1 sobre 3. A gente tem aqui a relação entre as capacitâncias, certo? Agora, veja bem, como ele está pedindo carga, né, eu posso escrever assim, que carga é igual a capacitância vezes a DDP. Porém, ele disse o seguinte: ele vai manter a mesma pilha. A mesma pilha, ela vai ter a mesma força eletromotriz, ou seja, ela vai ter a mesma voltagem. Então, em vez de eu escrever Q é igual a C sobre U, eu posso escrever assim, olha só. O C não é igual a Q sobre U, como U do primeiro caso vai ser igual ao U no segundo caso, ou seja, a mesma voltagem da pilha, esse cara aqui pode ser escrito assim, ó, U é igual a Q sobre C. Então, aqui vai ficar o quê? A carga 1 sobre a capacitância 1 vai ser igual a carga 2 sobre a capacitância 2. Então, eu vou escrever assim, ó, Q1 sobre C1 vai ser igual. O C2 não é C1 sobre 3? Então, vai ficar assim, ó, Q2 C1 sobre 3. Então, vai ficar Q1 sobre C1 é igual a 3Q2 sobre C1, não é?
que eu fiz aqui? Aqui eu fiz isso aqui, ó. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, tá? Lei lá de trás, né, do fundamental, onde eu tenho um número divididos por uma fração. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Por isso que ficou assim, certo? Como as capacitâncias C1 são iguais, eu chego à conclusão que Q1 é igual a 3 Q2. Como ele quer o valor de Q2, eu posso dizer que Q2 é a carga 1 divididos por 3. Beleza?